Para que serve a igreja? Fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo e hoje a gente quer falar sobre esse tema, a igreja. O que de fato é a igreja, como funciona a igreja, o que fala a respeito disso. Antes de falar um pouquinho de igreja, eu quero dizer para você, siga o nosso canal, cara, clica aqui embaixo, esteja nos acompanhando. A gente quer estar trazendo mais informação relevante para você. Então, nós, Centro Bible College, não somos uma igreja, nós somos uma instituição de ensino e nós queremos estar aqui para, nesse próximo ano, talvez você fazer parte desse sonho conosco. Então, se conecta com a gente aí. Mas a igreja, cara, quando você olha para essa palavra, ela é uma palavra que tem uma implicação muito grande no nosso pensamento dos dias de hoje. Hoje em dia a gente vê a igreja como uma instituição de quatro paredes, como um templo, um lugar que você vai todo domingo, sábado ou dia da semana para prestar um culto, para passar num curso, para fazer alguma coisa. Só que não era essa a ideia original, né? Hoje a gente caminha para esse pensamento por causa de uma influência, na verdade, greco-romana na nossa cultura. Mas a gente precisa voltar um pouquinho antes. A gente sei lá quando Jesus instituiu esse nome, essa denominação chamada igreja. Igreja, na verdade, ela vem da palavra eclésia. E essa palavra é citada pela primeira vez pelo próprio Jesus. Veja aqui comigo, ó. Olha esse texto que a gente tem aqui de Mateus capítulo 16. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 13. Olha o que diz. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: um dizem João, outros João Batista, outros Elias, outros Jeremias, algum dos profetas. Mas Jesus ele para e pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse texto é um texto até certo um pouco famoso para algumas pessoas, já ouviram bastante a respeito dele. É um texto onde Jesus ele fala a primeira vez essa palavra, igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra eclésia, ela tem um contexto cultural daquela época. Eclésia, ela falava a respeito de um sistema, vamos dizer assim, de governo que as cidades judaicas elas passavam, né? As cidades judaicas já por uma influência greco-romana também, mas basicamente era o quê? Os anciões, eles ficavam sempre à porta da cidade. Eles ficavam sentados. Se você ler o Antigo Testamento, você sempre vai ver os anciões às portas das cidades. E quando eles ficavam lá, eles não ficavam à toa lá, tipo, estamos velhos, vamos ficar aqui jogando gamão. Né? Nada disso. Eles ficavam lá, na verdade, decidindo questões da cidade, questões do futuro daquela cidade. Então, o que nada mais é? Os anciões, com algumas pessoas, faziam um concílio, uma discussão sobre decisões tomadas da cidade. E essa palavra eclésia, o original dela, ela significa aqueles que estão do lado de fora. Ou seja, Jesus ele está falando que ele vai fundar uma eclésia. Ele está falando que ele vai instituir uma igreja, que são aqueles que vão se sentar do lado de fora das cidades para decidir o futuro daquela cidade. Você consegue ver quão mais profundo é do que um prédio de quatro paredes? Por isso que Paulo e os outros escrevem nas suas cartas sempre a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja em algum lugar. Por causa que a igreja ela representava esse governo de uma cidade. Sempre estava associado, não tinha assim, a igreja que está em Roma, mais a igreja do fulano, do ciclano. Não, era uma igreja só. Porque era só um conjunto de anciões que coordenavam, entre aspas, a cidade. Então era um conjunto de cristãos que agora são a eclésia de Deus, são a igreja de Deus, que vão determinar o destino das cidades. Então Jesus ele traz esse conceito e ele coloca isso sobre uma plataforma. Ele fala assim, sobre essa pedra eu vou edificar essa minha igreja.
Alguns acham que essa pedra ele estava falando de Pedro, porque ele fala assim, Pedro, você é pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Só que ali tem um trocadilho de palavras, tem um uso de palavras, onde Jesus ele fala assim, Pedro, tu és Petros, que é o Petro do grego, fala de uma pedra, uma pedrinha. E ele fala assim, mas sobre essa pedra, com um A no final, que significa rocha, sobre essa pedra sólida que eu vou edificar a minha igreja. Ele está falando, Pedro, você é esse carinha, mas a pedra, a rocha, é a revelação que você acabou de ter. Ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja de Deus são os cristãos reunidos para definir o futuro da cidade sobre essa revelação, fundamentados na revelação de que Cristo é o Filho de Deus. Isso é a igreja, não é uma instituição, não é um prédio. Ah, mas eu devo ir na igreja? Deve, cara, porque lá tem cristãos também. Mas entenda que a igreja não é só o templo que você está, mas a igreja são as pessoas com quem você se relaciona em nome de Cristo. Espero que você tenha curtido esse pensamento. Se você quer saber mais, pergunta, faça questões, traga para nós o que você entende disso também. Nós queremos crescer com você. Não se esqueça de nos acompanhar, segue o nosso canal e um forte abraço. Até mais!